Boa noite, estamos aqui com mais um Perolar. As pérolas são um produto da dor, né? Como eu já disse, elas são feridas curadas. E hoje a gente vai ouvir a história da Carol, que teve uma ferida muito grande curada, que abençoa a vida de muitas pessoas com essa história. Uma história linda que aconteceu há 15 anos. E é isso aí, vamos ver se a Carol já entrou. Carol já tá por aí. Vamos adicioná-la. Deixa eu chamar aqui. Vem chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá! Boa noite, gente. Boa noite, Cá. Obrigada por ter aceitado esse convite. Você... Vai botar na minha cara. Pode colocar. Ok, é filtro e maquiagem. Né? Quer ver feio, vem ver pessoalmente. Na internet a gente não é nada. Verdade. É isso aí. Bom, para quem não conhece, a Carol é uma amiga, prima, irmã. A gente, sempre na infância, a gente falava que a gente era prima, porque a tia dela casou com o tio do meu pai, a gente tem idade, a gente sempre cresceu nas mesmas escolas, enfim, então a gente sempre teve essa relação de irmã, né? E quando a gente tinha 19 anos, aconteceu um fato que vocês já sabem, até pelo título, né, da live, e é isso aí, quero dar aí oportunidade para Carol contar essa história para vocês. Gente, que legal, tô vendo um monte de gente do meu trabalho. Beijo, gente. Muito feliz, muito feliz. Bom, primeiro quero falar que aqui eu não posso contar todos os detalhes, né? Porque a gente tá na internet, né? Que é terra de ninguém, né? Sim. Mas eu prometo que eu vou tentar ser, assim, mais detalhista à medida que eu puder, né, possível, e compartilhar com vocês. E a segunda coisa que eu quero falar, não existe como eu contar essa história de superação, assim, essa história sem falar de Deus. Então, vocês vão ouvir muito eu falar sobre Deus aqui, porque foi ele que me ajudou a superar e a passar por tudo isso, né? Então, a história começa no dia 3 de setembro de 2007. Eu tinha 19 anos, eu estava saindo do meu trabalho, né? E estava no carro e um rapaz entrou na frente do meu carro, né? Quando eu vi... De moto, carro? Hã? De moto, a pé? Não, de carro, de carro. Ele fechou meu carro. Quando eu vi ele fechando meu carro, eu fui dar ré. Quando eu dei ré, outro fechando meu carro. E aí, quando eu percebi, assim, a rua toda estava cercada. Eles já saíram do carro apontando a arma, mandando eu passar para o banco de trás. E não sabia, né, o que, sim, de fato, o que estava acontecendo. Tive muito medo, né? Mas a princípio o que eles falavam é que eles iam me levar num caixa eletrônico, que iam tirar, né, o dinheiro que eu tinha e depois me liberar. Então eu não sabia o que estava acontecendo, né? E, enfim, fui para o banco de trás do carro e fiquei, assim, fui vendada, né? E aí começa a minha história. O tempo todo até chegar, eu troquei de carro, né, em um determinado momento, e até chegar no lugar que eu ficaria esses 34 dias, eu fui, assim, pedindo a Deus, orando, né, eu só me lembrava de um salmo que é muito conhecido, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a minha oração era: Senhor, não pode me faltar a tua alegria, não me deixa faltar a tua presença, não me deixa faltar a tua companhia, Senhor. Então essa foi a minha oração. Quando chegou lá, era como se fosse um porão de uma casa, né? Então a gente descia umas escadas. Quando eu cheguei lá, era um lugar assim...
no reboco, né? Não tinha pintura nas paredes, não tinha janela, tinha um colchão no chão e um buraco, assim, como se fosse um poço, né? Do lado desse colchão. E eles me prenderam pela perna com uma corrente, né? Então eu fiquei presa pela perna, pela corrente. E aí me perguntaram, né? Olha, você quer alguma coisa? Eu falei, não, eu só quero uma Bíblia. E aí eles, mas você não quer um McDonald's, alguma coisa assim? Eu falei, não, eu só quero que me tragam uma Bíblia. E aí passou um tempo, eles me trouxeram uma Bíblia e uma televisão. E a única coisa assim que eu pedi, além da Bíblia, foi que a luz que tinha naquele lugar não fosse apagada, porque tinha muita barata. E aí, quando eu apagava a luz, as baratas saíam do buraco, daquele, como se fosse um poço, assim, né? Então eu falei, por favor, não apaga a luz e me traz uma Bíblia, né? E quando, assim, eu me vi naquela situação, realmente, uma situação muito, assim, não humana, né? Então, eu fazia as minhas necessidades num balde que eles me trouxeram. No mesmo balde eu escovava o meu dente. Não tomei banho. Na verdade, eles me trouxeram um pouco de água. Não tinha chuveiro. Eles me trouxeram lá um balde, um pouco de água, né? Pra eu tomar meu banho. Então, eu tomei banho de canequinha 2 vezes em 34 dias, né? E eles me trouxeram uma roupa para eu trocar. Então, assim, fiquei os primeiros 4 dias, né? Que eu estava lá, eu não comi nada. Não porque eles não me deram, mas porque eu não conseguia comer, né? Então, fiquei assim, eu passei muito mal, né? Muita dor de estômago, vomitava muito. Então, às vezes, eu tomava água para poder vomitar água. E no 4º dia, eu disse, Deus, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu preciso... Eu quero que o Senhor me cure. Se eu for ficar aqui, eu não aguento mais. Eu sentia muita dor no estômago, muita dor no estômago. E aí, estava eu assistindo... Já estava vomitando, a bilis, né? Aquele líquido amarelo. Mas é um líquido meio verde, meio amarelo, assim. E eu tava passando muito mal, de fato. E a oração que eu fiz foi, Senhor, se eu for ficar aqui mais tempo, se eu precisar ficar aqui mais tempo, eu quero que o Senhor me cure, eu quero voltar a comer. E aí, eu tava assistindo televisão, era uma igreja, e naquela igreja, o pastor, no final lá do culto, ele disse assim, eu gostaria de fazer uma oração. Tem uma pessoa que tá sentindo muita dor de estômago e tá vomitando muito, e Deus quer, e eu quero fazer uma oração por você. E naquele momento eu senti assim que era comigo, né? Então eu fiquei em pé lá no meu colchãozinho. E assim, depois dessa oração, foi como se assim, toda a dor que eu tinha desaparecesse, assim, como se puxasse tudo de dentro de mim, assim. E aí eu comecei a comer, porém entendi que eu não ficaria apenas 4 dias, né? Que eu ficaria mais tempo naquele lugar, né? E aí o tempo foi passando, ficava comigo lá um carcereiro, né? Então, explicando um pouquinho para vocês entenderem. Quando eu estava lá dentro com o carcereiro, ele usava como se fosse uma touca assim de moto, que só fica o olho aparecendo, né? Então ele usava essa touca, né? E eu ficava sem ser vendada. E quando as outras pessoas da quadrilha entravam para conversar comigo, eu era vendada. Então, um dia aquele homem chegou para mim e falou assim: Fia, você conhece droga? E eu falei: não, nem quero conhecer, não quero usar. Só que naquela noite, aquele homem passou a noite inteira usando droga, cheirando, e dava para ouvir. A gente não dormia junto, mas existia como se fosse uma divisória, né, que separava eu e ele. E aí eu ouvia ele usando droga a noite inteira. Quando eu percebi que ele dormiu, que eram 4 horas da manhã, né, e a noite inteira Você tinha relógio? Tinha relógio.
Então, antes deles me roubarem, levarem tudo que eu tinha, mas eu fiquei com o meu relógio, né? E aí, quando eu consegui dormir, eram 4 horas da manhã, assim, que eu percebi que ele já tinha ido dormir. Mas eu fiquei até as 4 horas da manhã, assim, pedindo muito a Deus. Eu falava, Senhor, que esse homem não faça nada comigo, Senhor. Esse homem drogado, o que ele pode fazer comigo, meu Deus? E eu pedia muito para Deus, eu lembro, né? Para que ele não usasse mais droga naquele lugar. Eu falava, Senhor, não deixa mais ele usar droga nesse lugar, Senhor, não deixa. E aí, algum tempo depois, tipo uns 5 dias, 7 dias depois, esse homem vem para mim e diz assim, Fia, eu não sei o que tá acontecendo, mas vieram já me oferecer droga um monte de vezes aqui. E eu não consigo aceitar. E eu comecei a ter um relacionamento, a ter uma abertura com aquele homem, né? E eu disse pra ele assim, sabe o que é isso? É porque Deus, porque eu pedi pra Deus, pra que você não usasse mais droga aqui. Né? Porque eu não sei o que você poderia fazer comigo. Então, a gente começou ali um relacionamento, né? Às vezes, um relacionamento de amizade, abertura. As pessoas, elas falam que é muito comum, né? Quando você está sequestrada, existe uma síndrome que é a síndrome de Estocolmo, que é você se aproximar muito, virar amiga do carcereiro, né? Mas, assim, de verdade, eu não acho que foi isso que aconteceu comigo. Porque eu senti uma abertura mesmo de mostrar algo maior que eu tinha, né? Afinal, eu consegui suportar tudo que eu suportei ali e passar por... Então, era sei lá, uma abertura mesmo. Exatamente, era uma abertura, não era uma afeição, né? Então, eu comecei a falar do amor de Deus para ele, né? Eu comecei a perguntar se ele tinha família, por que ele... Né? A gente começou e eu cantava para ele. Então, uma abertura mesmo para ele ouvir, né, do amor de Deus ali, né? Eu me lembro que um dia acabou a luz, né, naquele lugar. E aí, acabava a luz, as baratas, né, saíam. Era um domingo. Como que era a nossa rotina ali dentro, né? Ele saía para trabalhar de manhã, voltava na hora do almoço para me trazer o almoço, só que ele só deixava o almoço e saía, né? E aí ele só voltava umas 7 horas da noite. Então essa era a nossa rotina. E aí, isso era de segunda a sábado. Aos domingos, ele ficava o tempo inteiro comigo ali dentro, o dia inteiro. E acabou justamente num domingo. E aí, nesse domingo, eu falei, moço, pelo amor de Deus, vai arrumar essa luz, eu preciso... senão essas baratas vão inundar esse lugar aqui, né? E ele disse assim... E ele foi tentar, enfim, arrumar e não tinha conseguido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse homem aqui? Tudo escuro, porque não tinha janelas, né? Eu falei, o que eu vou fazer com esse homem aqui nesse lugar, né? E aí Deus falou comigo no meu coração, canta uma música pra ele. E a música que veio no meu coração, ela é uma letra que diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Quero que ela cante. Tão importante pra Deus. E aí comecei a cantar e aquele homem começou a chorar, a chorar. E ele disse assim, nunca ninguém me falou que eu sou importante. Eu não sabia que eu era importante para alguém. Então, é interessante como Deus coloca a gente nos lugares certos, nos momentos certos, e que tudo tem um propósito, né? Talvez aquele homem precisasse mesmo ouvir um pouco do amor de Deus, né? Por ele. E aí a gente comecei a cantar e ele chorou bastante. Eu comecei a contar algumas histórias, né, da Bíblia para ele, comecei a falar do amor de Jesus e a luz voltou, né? E a gente começou ali realmente a ter um relacionamento, mas no sentido de eu falar mais do amor de Deus para ele, né? Ter uma abertura maior. Exatamente. E eu me lembro que quando eu cheguei lá,
ele falava, ele falou pra mim assim: olha, você já pode escolher o dedo que você menos quer, que você menos gosta. E eu disse, por quê? Ele falou, porque eles mandam uma prova de sangue pra sua família. Ou vai ser o seu dedo, ou eles vão raspar a sua cabeça. E eu fiquei muito, assim, nervosa, com medo, óbvio, porque o medo, né, o tempo inteiro ali. E aí eu disse pra ele assim, olha, você só vai fazer aquilo que o meu Deus deixar você fazer comigo. E eu me lembro, assim, de todos os dias, de manhã, tarde e à noite, quando eu lembrava dessa história, eu orava, eu dizia, Deus, não deixa, Senhor, não deixa ele tocar no meu dedo, não deixa ele tocar no meu corpo. E aí um dia eu tava... Recentemente, o sequestro, acho que do irmão do Silvio Santos, não, do Zezé, sei lá, não teve uma coisa assim que mandaram a orelha, não foi? Que repercutiu bastante, né? Não, assim, nos sequestros é normal, eles, pelo menos é o que ele me falou, né? Era normal mandar alguma coisa. Então, teve ele me contando, né? Então, você pensa no terrorismo. Teve gente que eles mataram e mandaram picotada a pessoa, deixaram na porta da casa dos pais. Teve gente que eles tiraram o dedo, um pedaço do dedo, um pedaço da orelha. Então, diz que isso era muito normal, né? Então, e eu disse, Senhor, eles só vão fazer aquilo que o Senhor permitir. Não deixa, né? E um dia tô eu sentada lá no colchãozinho e o carcereiro entra e diz assim, Fia, eu vou te vendar porque os caras da quadrilha estão aí. Isso. E aí ele me vendou e entrou um rapaz e eu só ouvi um barulho, né? Eu falei, meu Deus, um barulho de tesoura. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que o senhor só vai fazer aquilo que... Eles só vão fazer aquilo que o senhor permitir. E aí, meu cabelo tava preso, assim, né? Não falou nada. Oi? Você ficou quieta, você não falou nada. Não falei nada. Meu cabelo preso, assim, né, com o rabo. E eles vieram e ele pegou o rabo do meu cabelo, assim, e cortou, né? E aí, quando ele saiu, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque foi um pedaço do meu cabelo. E aí, quando o carcereiro entrou, ele fez, não rasparam a sua cabeça? Eu falei, deve estar muito horroroso, né? Aí ele falou, não rasparam a sua cabeça? E eu falei pra ele, não, só cortaram o meu cabelo. Como que eu fiquei, né? Ainda brinquei, como que eu fiquei? E ele disse assim, olha, eles estavam com a máquina aí e ninguém tinha coragem de raspar a sua cabeça. E eu falei, sabe por quê, moço? Lembra que eu te falei que vocês só iam fazer aquilo que o meu Deus permitisse? Então, em todos os momentos, assim, nesses 34 dias, o que eu mais vi foi o cuidado de Deus. Nos detalhes, né? É impossível dizer assim, hoje é óbvio, conto a história, né? Nunca tive problema de contar, de relatar aquilo que eu vivi, mas lá eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. E aí, quando eu tinha muito medo... Lembrar que a gente tinha 19 anos na época, né? Você era uma menina, assim, era muito, muito nova, assim, para ter toda essa maturidade, essa consistência emocional mesmo, assim, para enfrentar do jeito que você enfrentou, né? Força. Assim, humanamente é impossível, de verdade. É Deus, assim, que nos ajuda, que nos capacita, que me deu autoridade, né? Então, eu não tinha ninguém ali. A única coisa que eu tinha era Deus. A única coisa que eu tinha ali. Então, às vezes, eu falava assim, Senhor, eu preciso tanto conversar com alguém, senta aqui no meu colchãozinho, conversa comigo. Parece uma coisa de doido, assim, mas Deus fala tanto com a gente, às vezes, um sentimento que a gente tem, um negócio que a gente fala, meu coração não tá em paz, isso é Deus, né? Isso é Deus falando com a gente. Então,
quando eu sentia, quando eu fazia esse pedido, né? Falava, Deus, senta aqui do meu lado, né? Poxa, eu sentia uma paz tão grande, assim, uma paz que excede todo entendimento. E a Bíblia diz, né, lá em Filipenses 4, versículo 7, diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Então, isso foi tão importante para mim, porque foi Deus, não teve outra explicação, assim, foi Deus. Foi Deus. Vou te interromper. Duas coisas. Uma, que tem gente falando que queria ter assistido desde o início e tal. A live vai ficar gravada, então quem perdeu o comecinho, depois é só assistir que vai ficar gravada. E segundo, você comentou do versículo, eu lembro de você falar que você ouvia de forma audível mesmo. Ouvia de forma audível, ficou estranho, né? Mas você ouvia Deus falando referências bíblicas, e quando você abria era uma palavra assim de encontro ao seu coração. Que conta isso pra gente. Exatamente, assim, era muito interessante, porque eu não sei explicar pra vocês, mas o relacionamento que eu tive com Deus foi muito forte naquele lugar. Era o meu único amigo, né? Então, eu me lembro assim de como eu tô ouvindo você aqui. Eu ouvia. E eu me lembro, inclusive, de um episódio lá que eu ouvi assim, Atos capítulo 12, versículo 5. E aí, quando eu olhar o que estava escrito lá, estava escrito assim: Pedro era guardado na prisão, enquanto a igreja fazia contínua oração por Pedro. E o Senhor me disse, você está sendo guardada nesse lugar. E aí, quando eu liguei a televisão... Eu sabia que tinha gente de todo o planeta orando. Gente, tinha gente de todos os países. Olha, só aqui fora, ficou orando muito. Acho que chegou até na China, assim, muita gente, assim, muita gente. E a gente não tinha internet como é hoje, era a época do Orkut, eu lembro. Mas assim, não tinha esse boom que tem a internet hoje, Instagram, né? E muita gente, mesmo assim, muita gente ficou sabendo da minha história, né? E aí, quando eu li essa palavra, engraçado, aí eu liguei a televisão, tava lá um pastor falando, né, num programa lá, exatamente sobre esta palavra, sobre Atos capítulo 12, versículo 5. Então, tudo, assim, Deus falava, Deus confirmava, tudo ali, né? Eu tava fora do mundo, eu não sabia o que estava acontecendo lá, eu não sabia o que a minha família estava fazendo, a minha casa, como estava sendo. Para mim, estava todo mundo indo trabalhar normalmente, voltando para casa, fazendo seus afazeres. Só que, na verdade, não. Tava todo mundo dentro da minha casa. Tipo, minha família inteira estava reunida na minha casa. E era oração o tempo inteiro, oração, as pessoas chegavam, a solidariedade também que a gente viu, sabe? Pessoas que nem me conheciam, os vizinhos, eles levavam comida, né, pra minha família. Olha, a gente veio trazer um jantar para vocês. E também dentro da minha casa ficou o DAS, né, que é a Delegacia de Sequestro. Então, eles ficaram lá também, acompanhando todo o caso, todas as ligações. Mas, assim, foi muito forte. Quando eles cortaram o meu cabelo, eles cortam pra mandar pra minha família. Então, assim, na verdade, foi um cárcere comigo e um cárcere com a minha família, né? Foi, assim, muito difícil, muito difícil. Amiga, você interromper aí e perguntar. Eu continuo aqui. Eu lembro que parece que eles mandaram e falaram, vocês estão dizendo aí que Deus não vai deixar tocar em nenhum fio de cabelo dela, tá aí o cabelo dela, não foi? Ainda fizeram uma piadinha, Sim. Na verdade, assim, eles só falavam com o meu pai. Só o meu pai podia atender o telefone e falar com eles, né? Então, assim, foi muito difícil para a família inteira, para os amigos, para todo mundo o Bruno, que não era meu marido ainda, mas era meu namorado, né? Então, assim, é uma situação, gente, que é inimaginável. Não dá para imaginar, não dá para você... Comigo lá dentro era o seguinte, era eu dormir e não saber se eu ia acordar viva no outro dia. Era pensar o tempo inteiro como que eu vou sair daqui,
como eu pedia para Deus, olha o meu ponto, o ponto que eu cheguei, eu falava, Deus, não deixa a polícia invadir esse lugar, eu não quero que eles invadam esse lugar, porque eu morria de medo de acontecer alguma coisa, se eles invadissem, né? Então, assim, e foi muito interessante, né? Porque até nisso Deus me deu uma palavra muito, muito interessante, assim, que assim, né? Que Deus guardaria a sua entrada e a sua saída. Lá em, acho que Salmo 91 tá isso. Então, diz assim, né? Que a tua entrada, que Deus guardaria a tua entrada e a tua saída. E isso me confortou muito, assim, depois, né? Me confortou muito. Eu falava, não, eu sei que Deus tem me mantido até aqui e eu vou continuar. Em alguma coisa vai acontecer, né? Para que as coisas sejam resolvidas. Amiga, qual foi a sensação? O que passou pela sua cabeça assim que eles te abordaram? Quando aquele carro entrou na frente do seu carro, o que passou pela sua cabeça, assim? Tipo, você achou que era uma fechada, que era acidente, ou já na hora você já soube que era? Como foi? Eu achei que era um assalto. E aí eu fui dar ré. Só que quando eu dei ré, tinha um outro carro atrás de mim. Então, assim, a princípio eu achei que era um assalto. Depois ele falou, a gente só vai levar você né, no caixa eletrônico e tal. E aí eu falei, bom, vou ser liberada logo, né? Mal sabia eu que eu ficaria 34 dias naquele lugar. A gente é uma coisa que a gente acha que só acontece em filme, né? Mas assim, enfim, Deus tem um propósito em todas as coisas, né? E do lado de cá, eu lembro que a gente primeiro foi encontrado o seu carro, né? Foi. E aí avisaram sua mãe, não foi? Foi. O que aconteceu foi o seguinte. Como assim encontraram o carro e cadê minha filha? Não foi alguma coisa mais ou menos assim? Eu troquei de carro, né? Em algum momento a gente parou. Eu fui levada para um carro deles, porque até então estava no meu carro. Então fui levada para um carro deles. E eles deixaram o meu carro em algum lugar próximo à casa que a gente morava. Então eles limparam tudo, sem digitais, sem nada. E aí ligaram pela placa, né? A polícia ligou e achou minha mãe. E aí falou, olha, essa placa, esse carro. Ela falou, não, esse carro é da minha filha. E aí eles falaram, então, esse carro tá abandonado aqui em tal lugar. E aí começou toda a história, né? Tem que esperar 24 horas, né, pra... Demorou de encontrar o carro até a primeira ligação? A primeira ligação dos sequestradores? O tempo que a sua mãe ficou sem notícia, assim, acharam o carro. Como assim acharam o carro? Cadê minha filha? Até a primeira ligação dos sequestradores, assim, você sabe? Eu não sei quanto tempo, mas não foi muito tempo. Foi uma coisa mais rápida, porque eu lembro que o que acontece? Lá eles pediram o telefone da minha mãe. É importante dizer que eles já sabiam da minha vida. Eles sabiam quem eu era, o que a gente tinha, nosso carro, onde a gente morava, eles sabiam de tudo. Então, quando eles me abordaram, a única coisa que eles não sabiam, que eles me pediram, foi o telefone dos meus pais, né? Então, eles já ligaram pro telefone da minha mãe e minha mãe atendeu. E aí, eles falaram assim, a gente tá com alguma coisa, a gente tá com um negócio aqui que é do seu marido. Fala pra ele entrar em contato comigo. Só que minha mãe nunca imaginou que era eu, né? E aí, depois, ligou a polícia. Acho que foi isso. Ela recebeu a ligação, depois ela recebeu a notícia do carro e depois... A notícia do carro. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso, amiga. Eu não me lembro, mas foi alguma coisa assim. E aí começou toda a história, né? E aí eles conseguiram alguém. Acho que um tio, marido da minha tia, lá da parte do meu pai, irmã da minha mãe, conseguiu contato com o DAS, né? Com a delegacia de sequestro, conseguiu que eles ficassem lá na minha casa. Enfim, foi isso. Você já descreveu como era o lugar.
Em algum momento você sentiu medo de morrer? Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu falava, Senhor, não sei se eu vou acordar viva amanhã. Era o que eu fazia, né? E teve um episódio que, logo quando eu tava pra sair daquele lugar, eu não sabia, obviamente. Peraí. Não sabia que eu ia. Mas logo quando, no finalzinho, eu. O carcereiro, ele normalmente, como eu falei pra vocês, ele chegava umas 7 da noite, né? E quando foi naquele dia, deu 7 horas, 8 horas, 9 horas, e aquele homem não chegava. E aí eu falei, Senhor, o que tem de errado aqui? E eu me lembro que eu tava tão magrinha, magrelinha, que a corrente que tava no meu pé saía, né? Saía do pé, assim, que tava segurando minha perna. E aí eu tirei a corrente e fui pra trás da divisória que separava onde eu ficava e onde ele ficava, né? E quando eu cheguei lá atrás, eu não tinha visto lá, não sabia como era, viu? Uma porta, né? Quando eu cheguei na porta, Deus me falou assim: volta e começa a orar. Meu Deus. E aí eu voltei pro colchão, comecei a orar, Senhor, Senhor. Me guarda aqui nesse lugar. E aí aquele homem chegou. E ele chegou muito bêbado. Muito bêbado. E ele chegou apagando a luz. Só que a luz nunca era apagada. Por causa das baratas, era o trato. E aí, quando ele chegou apagando a luz, eu falei, moço, por que você tá fazendo isso? E ele disse assim, agora você vai fazer o que eu quiser. E aí ele começou a pegar no meu braço, mandar eu tirar a roupa. Então, aquele momento eu falei, eu vou morrer. Aquele momento eu pensei, eu vou morrer. Porque eu não vou fazer o que ele quer. Eu vou jogar esse homem no poço ou ele vai me jogar. Pensei, né? E aí ele, aquela confusão. E aí Deus falou comigo. Disse, eu te dou autoridade. Ele tava com força, ele te machucou? Sim. Não machucou, mas ele pegava meu braço, mandava eu tirar a roupa, aquele negócio tudo, né? E eu olhei para aquele homem e eu disse assim, a única coisa que eu fiz foi clamar o nome de Jesus, foi isso. Eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E aquele homem caiu de joelho. E ele falava, Fia, pelo amor de Deus, me perdoa, Fia, pelo amor de Deus. E eu falei, tudo bem. A gente se acalmou ali, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma oração por você. E eu quero que você receba Jesus no seu coração. Foi o que eu falei pra ele. E eu fiz uma oração. Ele repetiu essa oração. E aí depois disso, até o dia de eu ir embora daquele lugar, aquele homem, óbvio que daí eu não dormia à noite, ele dormia, eu ficava acordada. E quando ele saía pra trabalhar, eu dormia. Mas até, assim, o dia que eu fui embora, ele vinha do lado do meu colchão e ele falava assim, Fia, vamos fazer uma oração? E aí eu orava e ele repetia a oração. Aí quando era noite, antes de dormir, Fia, vamos fazer uma oração? E eu orava e ele repetia, né? Então, foi assim, foi por Deus, assim, foi uma coisa... eu não sei explicar, mas uma compaixão por aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar do amor de Deus, né? E... Desculpa. Não, pode perguntar. Conta pra gente que você sonhava com a sua família e aquilo te machucava muito, porque você ficava pensando, Deus, será que eu vou encontrar eles de novo, tal? E o acordo que você fez com Deus, assim, conta essa parte que foi muito bonita. Quando eu cheguei lá, eu sonhava muito com a minha família. E assim, antes de eu ser sequestrada, eu fiz tudo, assim, eu encontrei todo mundo. Então, quando eu cheguei naquela situação, eu falei, gente, será que eu encontrei todo mundo pra me despedir? Será que, né? E aí, eu comecei a sonhar muito com a minha família. Isso me fazia muito mal, assim. Eu acordava chorando demais, eu entrava em desespero. E aí, eu falei pra Deus, assim, eu falei, Deus, eu quero fazer um trato com o Senhor. Eu não quero mais sonhar com a minha família até o dia que eu sair desse lugar. E aí, eu não sonhei mais com a minha família.
até o último dia que eu fiquei naquele lugar. E aí, como foi a minha saída de lá, né? No meio do sequestro, no meio daquele sequestro, o DAS, a Delegacia de Sequestro, já sabia quem era a quadrilha, já sabia quem era o chefe da quadrilha, porém não sabia onde eu estava. Então eles não podiam agir, eles estavam de mãos atadas, né? E numa das perseguições que eles tiveram com o chefe da quadrilha, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Então, o chefe da quadrilha que estava comandando o meu sequestro, ele morreu. Um detalhe importante, justamente o que falou, o que zombou de Deus falando que não iam deixar tocar no seu cabelo e cortou seu cabelo. Na verdade, assim, uma semana antes do acidente, eles ligaram e fazendo aquela pressão psicológica e tal, e eles disseram pro meu pai assim, ou você consegue a metade do dinheiro que a gente tá pedindo, ou a gente vai mandar uma prova de sangue da sua filha. E aí meu pai falou, pelo amor de Deus, não faz isso. E ele falou, ó, xingou, né? Xingou, falou, fica com esse Deus aí que eu quero dinheiro. Uma semana depois, esse homem morre. E aí, quando ele morreu, ficou uma confusão no meio na quadrilha, né? As pessoas não sabiam se ia me devolver, se me vendia para outra quadrilha. Então, a minha saída começou a partir dessa confusão, né? A história da minha saída. E aí, aquele carcereiro, ele vinha para mim e falava assim, Fia, eu acho que hoje você vai embora. Já deixa tudo meio arrumado, que eu acho que é hoje que você vai embora. E aí, chegava de noite, eu não saía daquele lugar. Por uns 4 dias, esse homem falou isso comigo. E aí, eu lembrei que eu tinha sonhado, eu lembrei do trato que eu tinha com Deus, né? Que eu tinha falado pra ele. Eu não quero sair daqui. Eu só quero sair daqui quando eu sonhar com a minha família. E no 4º dia que ele veio falar pra mim e tal, Deus me deu um sonho naquela noite. E eu sonhei que eu subia uma rua muito íngreme, assim, com o meu pai. E chegava lá em cima, quase chegando lá em cima, eu falava, pai, eu não aguento mais, os meus joelhos doem. E ele falava, Carol, falta só mais um pouquinho. E quando eu acordei, eu falei, Deus, é hoje, eu tenho certeza que é hoje. E aí aquele homem foi lá, né, saiu de manhã, que ele trabalhava, né, e aí, na hora do almoço, ele não chegava pra me dar nunca meu almoço. Eu me lembro que ele me entregou o almoço 2h30 da tarde. Quando ele chegou lá, eu falei, moço, e aí, tem alguma novidade? Vou sair, não vou? E aí ele falou assim, olha, eu não sei de nada. E saiu. E deu 7 da noite, fiquei a tarde toda sozinha, 7 horas da noite, 8 horas, 10 horas da noite. E aquele homem não apareceu. E eu lembro que eu deitei no meu colchão assim, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu tive o sonho, e eu não sei o que vai acontecer, e eu não aguento mais. Eu estava muito debilitada mesmo, começando a ficar doente já. E eu disse pra ele, eu disse pra Deus, se eu não for embora hoje, quando eu fechar os meus olhos, eu quero me encontrar com o Senhor. Pode me levar. E quando eu terminei de fazer essa oração, aquele homem entrou no quarto, no lugar, né? Porque não era um quarto, era um porão, qualquer coisa parecida. E ele entrou e ele falou, Fia, me ajuda a arrumar, a pegar os lixos, me ajuda a arrumar as coisas, que você vai sair daqui hoje. E ele falou assim, aonde você quer ficar? Eu falei, como assim? Ele falou, não, me fala um lugar que você quer que eu te deixe. E aí, eu falei pra ele, tinha um supermercado 24 horas próximo à nossa casa. Eu falei assim, me deixa ali. E aí, a gente entrou dentro daquele carro, fui vendada, né? A gente entrou dentro daquele carro e o tempo inteiro eu fui orando, agradecendo a Deus e orando. Porque assim, a gente não sabe, eu não sabia se eu ia realmente rever minha família, se eles iam me deixar em qualquer lugar e me matar. Eu não sabia o que ia acontecer, né?
Mas eu fui orando ao Senhor. E aquele homem, a oração que eu fazia, esse homem repetia. A oração que eu fazia, esse homem repetia. E aí eu me lembro que eu escrevi uma carta para ele, né? Dizendo que foi uma oportunidade eu ter encontrado ele ali, de ter falado do amor de Deus para ele. E eu entreguei essa carta para ele. Ele me abraçou quando ele me deixou, ele me deu um abraço, ele disse: ninguém fez por mim o que você fez. E aí ele, né, me deu um abraço, me pediu perdão, entrou dentro do carro, eu tirei a venda e... Ele falava que ia matar a família dele, não falava alguma coisa assim, cara? Ele falou... Não podia deixar sair, não sei o quê. Se ele me deixasse sair, iam atrás da família dele, pra matar a família dele. Então ele não podia me deixar sair dali. Mas tudo aconteceu como o Deus quis, né? Então eu lembro que me deixaram numa avenida, né? Eu tive que atravessar para poder ir pro supermercado. E aí eu, segurando a calça, eu tinha emagrecido 9 quilos. Oh. Segurando as calças, troquei de roupa, coloquei a minha roupa de novo, né? Com um cabelo Chanel e comprido. Fedida demais, assim, surreal, gente, surreal. Uma situação realmente que não era humana, né? E aí, atravessei a avenida mancando, porque, assim, eu não andei 34 dias, não fui pra lugar nenhum em 34 dias, né? Então, minha perna doía demais. Eu lembro que eu cheguei no mercado, vi um taxista, eu falei: moço, o senhor me empresta um celular? Acho que aquele homem falou: minha filha, eu até te dou. O que aconteceu com você? Ele deve ter pensado, né? E aí eu liguei pro meu pai e... Nossa, eu nem sei quanto tempo passou, mas pra mim foi muito rápido, assim. E eles se encontrou no estacionamento. Meu pai e meu tio foram me buscar no estacionamento daquele mercado. Como é que foi esse reencontro com a sua família, assim? Como foi? Gente, não dá pra... Sem brincadeira, foi o melhor dia da minha vida. Eu não sei, assim, eu não sei ainda como é ter um filho, mas superou o dia do meu casamento, superou. Pode ser até que supere o dia que eu tiver um filho, porque foi o melhor dia da minha vida. Assim. Foi um renascimento, né? Foi um renascimento. E aí eu cheguei, tava a minha família inteira, as pessoas, o pessoal da igreja... Tinha muita gente na minha casa, muita gente, assim, os policiais estavam lá e a gente se abraçou, a gente... Peraí, só um pouquinho que o Bruno chegou aqui. Tô fazendo a live com a Aline, amor. Eu tô assistindo aqui, ó. Tá bom. E... Enfim, foi isso, foi o melhor dia da minha vida, não tem como descrever, não tem como... Acho que abraçar sua mãe e seu pai, assim, acho que deve ter sido, meu Deus. Muito, né? Muito. Qual foi a primeira coisa que você quis fazer depois que você foi, assim, depois que você saiu de lá? Você foi pensando em alguma coisa? Nossa, a primeira coisa que eu quero fazer é isso. Sim. Óbvio que depois do banho e tal, né? Desliga o seu, porque tá dando eco. Desculpa. Vida real, gente. E aí, sim, o que eu queria fazer era contar a minha história. Era o que eu queria fazer. A primeira coisa que eu queria fazer era contar pra todo mundo o que eu tinha vivido lá dentro, a experiência que eu tinha tido, o que tinha acontecido. Essa história que eu contei pra vocês aqui. Não, isso é verdade, gente. Olha, na época eu morava em Indaiatuba. Eu lembro que eu tava na faculdade e eu cheguei da faculdade e minha mãe falou: filha, senta que eu queria te contar, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu pensei que o meu namoradinho da época, que ele tava indo pra Indaiatuba, eu falei: pronto, sofreu um acidente, sei lá, né? Pensei. Aí ela: não, é com a Carol. Aí eu já, tipo, o que aconteceu com a Carol? Ela desapareceu, filha. E eu falei: meu Deus. E a gente teve um caso de uma amiga da minha mãe de faculdade que desapareceu e apareceu depois de alguns dias morta, esfaqueada, estuprada, enfim. E eu lembro que gente, de verdade, não foi só você que emagreceu, não, amiga. Eu também emagreci muitos quilos, eu não conseguia fazer nada. Assim, era o tempo inteiro, tipo, olhando pra parede, eu não conseguia trabalhar. Acho que foi todo mundo assim, sabe? Porque foram dias
Gente, são 34 dias, tipo, 34 vezes o sol nascer e se pôr e você, assim, foi realmente muito surreal. Acho que você contando, talvez até mais para quem estava do lado de fora, porque acho que Deus, assim, te fortaleceu de tal forma que você saiu de lá acolhendo a gente mesmo, sabe? Eu lembro que eu não tinha coragem de te perguntar e você já vindo contando os detalhes e, tipo, eu não sabia se eu tocava no assunto, se eu não... E você, não, amiga, mas foi assim, mas aconteceu isso, mas aconteceu isso. Nossa, eu me lembro muito, assim, do meu pai perguntando, você passou frio? Falava, gente, eu não senti nada, nem frio, nem calor. Eu não senti nada, absolutamente nada, assim. Ô, amiga, você leu a Bíblia inteira em 30 dias, não foi? E quando eu completei 30 dias naquele lugar, eu terminei a Bíblia, de ler a Bíblia. Nossa. Assim, Isso... era a única forma também de eu ter também essa aproximação com Deus, né? Era a única não, mas era uma das formas de eu me relacionar com Deus, né? E qual foi o momento mais tenso para você? Eu acho que o momento mais tenso foi quando esse homem quis me agarrar. Eu acho que foi o momento mais difícil de todos, assim. Foi realmente muito difícil. Mas, assim, uma coisa interessante, sabe? A casa que a gente morava, ela tinha um chuveiro que eu odiava. E aí eu sempre reclamava do chuveiro do meu quarto. Então eu ia tomar banho sempre no quarto da minha mãe. Eu odiava meu chuveiro. Quando eu fui pra esse lugar, que fiquei 34 dias sem tomar banho num chuveiro... Você falou, nunca mais reclamo. Eu falei, nunca mais eu reclamo disso. E de nada. Então, todas as vezes que eu vou comer, mesmo se for em pensamento, eu agradeço a Deus pela comida que tá no meu prato. Todas as vezes que eu levanto, eu sou grata a Deus. Eu falo, Senhor, obrigada pela cama que eu dormi. Porque o colchão que eu dormia lá, a coberta que eu tinha lá, a roupa que eu tinha lá, não era, assim, nada igual o que eu tenho, né? Então, poxa, como eu agradeço a Deus. Como isso mudou o meu pensamento, assim, sabe? De gratidão. De gratidão. Realmente é... Deixa eu ver se faltou alguma pergunta aqui. Antes de abrir para as perguntas do pessoal, eu quero dizer que quem está patrocinando essa live é a Rua Empório. Então, se você tem empresa e quer patrocinar alguma live, algum episódio do Perolar, pode me chamar no inbox que eu estou à disposição também. Rua Empório, comida saudável, marmitinhas congeladas. Tá. Ah, meu secretário já até trouxe uma aqui, ó, para... São marmitinhas congeladas, tá dando eco. São marmitinhas congeladas, saborosas, comida saudável, comida de verdade, Rua Empório. É isso aí, gente. Agora você tem 2 aniversários, não é? Deixa eu ler aqui as perguntas. Ixi, foram muitas perguntas. Quem quiser mandar de novo, tiver alguma pergunta para Carol. Thales, tira o som, por favor. Deixa eu ver aqui, amiga. Momento mais tenso. Qual foi a primeira vez? Bom, eu queria pedir para você, agora, fazer 3 aplicações. Que é uma prática que eu estou fazendo aqui no Perolar. Ao final do Perolar, eu peço para a pessoa fazer 3 aplicações que você acha que foram, tipo, que você fez, assim, 3 aplicações seria a palavra, né? Que você fez que você acha que te ajudaram a superar esse problema, assim, essa situação. A primeira... Só um minuto. Amor, você pode tirar o som, por favor? Tá. A primeira e mais importante assim, Deus, né? Deus, o meu relacionamento com Deus, o contato com Deus que eu tive ali, né? Foi isso que me fortaleceu, foi isso que me deu coragem, sabe? Que manteve a paz que a gente falou no começo, que excede todo o entendimento, que manteve o meu coração e a minha mente sã.
Porque realmente é de enlouquecer, assim, é uma pressão psicológica muito forte, né? Foi isso que me ajudou também a tratar bem aquele homem que estava me fazendo tão mal, né? O primeiro mandamento do Senhor diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Então, na verdade, não foi um olhar de julgamento que eu tive, não foi um olhar de ódio que eu tive, mas foi um olhar de amor. E foi um olhar, assim, foi entender que aquele homem precisava de algo que eu tinha. Empatia, né? Empatia, e é bem o que você falou, assim, às vezes a gente acha que amar é um sentimento e não é um mandamento, né? Assim, acho que essa foi a segunda aplicação. Deixar o amor conduzir. E a terceira, na verdade, assim, gratidão, sabe? A gente ser grato, a gente ter mais gratidão e menos reclamação. É isso. A gente, dependente do que aconteça na nossa vida, assim. Porque todos nós temos momentos difíceis, a gente tem muitas dificuldades que a gente enfrenta no nosso trabalho, na nossa casa, saúde. Mas se a gente souber que tudo isso coopera para um propósito maior, a gente vai levar a vida mais. Sim. Carol, estão perguntando aqui se alguém foi preso, você sabe? Foi. Na verdade, assim, o carcereiro foi preso depois, né? E alguns outros que participaram da quadrilha também foram presos. Hoje eu não sei como que tá, mas foram presos. Nossa. Esse trauma foi curado ou você tem gatilhos por conta do sequestro? Zero gatilhos. Assim, no começo, quando eu cheguei, durante um mês eu dormi com a minha mãe. Eu e minha mãe no quarto, assim. E eu não saía de noite. Eu tinha muito medo de sair à noite, quando escurecia. Só que isso durou, tipo, pouquíssimo tempo. Assim, um mês e meio, sei lá. Depois, de verdade, eu não sei te explicar, mas a única explicação que eu tenho é que Deus me curou. Porque eu nunca fui num psicólogo para tratar isso, né? Fazer algum tipo de terapia para tratar isso, assim, sabe? Não fez? Não fiz, nunca fui. Mas foi a paz que excedeu todo o meu entendimento, assim, muito maior do que aquilo que eu. Não foi por mim mesmo, entende? Mas, assim, acho que a gente precisa ter coragem, ter fé. Sim. Porque se a gente passa por um problema e a gente não quer enfrentar, a gente não quer sair da cama, a gente fica, ó céus, ó vida. A gente precisa ser corajoso, sabe? E ter força e dizer, hoje eu vou levantar, hoje eu vou enfrentar esse problema, hoje eu vou passar por cima, hoje a gente precisa entender quem nós somos também, isso é muito importante diante de Deus, né? Eu sou filha amada do Pai e Ele vai me ajudar a passar por isso. Independente do problema, né, Ká? Exatamente. Muitas pessoas nesse momento estão lá com um grãozinho de areia ali, ó, incomodando, doendo, né? Machucando. Como de onde surgiu o nome desse quadro, assim, o perolar, né? São as camadas da car que a concha vai, que a ostra vai colocando ali sobre aquele grãozinho de areia que formam a pérola que hoje a Carol veio compartilhar com a gente. Então, independente de qual seja o grão de areia que está aí te machucando, te incomodando, é isso, vai passando, camada de resiliência, força, amor, gratidão, exercitando, levantando, bora pra frente que as coisas vão se ajeitando, né, amiga? É verdade. Gente, mais uma pergunta, o que eles te davam para comer lá? Eu comi de tudo. Comi arroz, feijão, ovo. Era boa a comida? Era temperadinha? Sinceramente, eu nem me lembro, porque, sim, nossa, eu nem lembro. Mas era normal, assim, né? Às vezes levavam um Danone, eu lembro que me levaram um Danone uma vez.
Isso, assim, comida normal. Só que de manhã eu não tomava café. Aí eu só almoçava, né? E jantava alguma coisa. E às vezes não tinha janta, tipo, tinha batata frita, tinha o que tinha a gente comia, né? A minha mãe falando, só quem conviveu com a Carol desde pequena É. sabe, é especial. Gente, dessa vez eu não fiquei lendo os comentários, porque na live passada eu fiquei lendo os comentários e aí a conversa foi ficando meio truncada, assim, deu uma atrapalhada. Então eu não fiquei lendo os comentários, mas muito obrigada por todo mundo que está participando. A Carol é uma menina muito querida, ó, eu lembrava das comidas que ela lembrava das comidas que eu fazia em casa. Que legal. Então, por compartilhar a tua história. É isso aí, gente. Olha, eu agradeço todo mundo aqui que acompanhou. Enfim, eu não tenho nem palavras, assim. A Carol é minha melhor amiga, irmã, parceira de infância. Desde o primeiro dia de vida já tenho foto com a Carol. Nossos pais eram amigos e aí nossa amizade é desde então. Então, eu tenho muita gratidão pela sua vida. Você é um exemplo, amiga. Muito obrigada. Você também, gente. Eu amo essa menina, amo essa família. Olha, eu sou realmente muito. Luca, gente. Eu amo. É isso aí, gente. Eu agradeço. Acompanhem os próximos Perolar, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui no canal, não, aqui no Instagram. De inspiração de pessoas que perolaram. Obrigada, viu, amiga? Pela oportunidade, gente. Muito obrigada porque vocês acompanharam. Fiquei muito feliz que eu vi muita gente aqui de onde eu trabalho entrando, do box, do crossfit. Guerreira, gente. Peso pesado. Guerreira. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.